Bem, eu li por aí que no último trimestre, em torno de quase 6 milhões de novos consumidores online foram acrescentados no Brasil aí, muita gente comprando online. Eu quero entender um pouquinho como é que está funcionando essa lógica de consumo, principalmente na realidade pandêmica em que nós vivemos. E eu queria saber de você, meu amigo Fábio Bergamo, o que está realmente mudando no consumo dos brasileiros e das pessoas no mundo inteiro. Você tem faz uma análise mais ampla. Me diga, ou nos diga, o que você tem visto? Bem, Felipe, tudo bem? Amigo, essa questão do consumo, né? Muita gente tem nos procurado assim para fazer essas perguntas mais, não tão iguais à sua, a sua pergunta é mais reflexiva, mas o pessoal quer muito já a receita do bolo pronta, né? Sim, a partir de agora como é que vai ser? E agora como é que a gente tem que se portar e tal? Ah, Eu percebo que algumas coisas se exacerbaram, mas nada essencialmente muito novo, sabe? Com relação a essa questão de canais de consumo, né? Que na verdade é o cerne da tua pergunta, né? O pessoal está consumindo mais, consumo digital e tal, etc. É, isso tem se exacerbado mais. Mas a gente já vinha nos últimos 2 anos com uma tendência enorme de compras utilizando plataformas digitais. Isso não era escondido de ninguém, né? Então, quando você vê investimentos de plataformas digitais que não tinham nada a ver com compra e venda de produtos ou serviços, tipo o Facebook, por exemplo. O Facebook é uma plataforma de mídia social, onde ele mesmo faz ali o seu mundo ali dentro, né? E você vê que desde 2018 eles pegaram a plataforma Marketplace deles e transformaram como uma das vedetes da mídia social toda. Então, hoje você pega o aplicativo do Facebook ou acessa ele no web, você já vê ali em cima, junto com perfil, junto com seus grupos e páginas que você mais curte, você vê lá Marketplace, com um algoritmo fortíssimo que faz com que você descubra as coisas que estão sendo vendidas próximos de você ou de termos que você andou escrevendo pelo próprio Facebook mesmo. Então, assim, a tendência do consumo digital ele já estava bem estabelecida. O que a pandemia fez? A pandemia exacerbou isso, né? Justamente pela impossibilidade ou pela necessidade que as pessoas tinham de ficar em casa mesmo. Isso se ficou num patamar absurdo, né? É, as compras online aí, né, elas cresceram exponencialmente de mês em mês desde abril para cá, em torno de 3.000% ao mês, né? Loucura, hein? Então, é uma coisa de louco. E você vê é, portais de comércio eletrônico como, por exemplo, a Magazine Luiza no Brasil, que disparou seu valor de mercado. Quem comprou aí ações da Magazine Luiza no ano passado, comprou aí na faixa de uns 50, 60 reais, hoje ele está chegando às portas de 90 reais. Então, assim, talvez foram os negócios que mais renderam resultados positivos, inclusive financeiramente, foram os negócios de comércio eletrônico. Tem Via Varejo aí também, que é uma das vedetes da Bolsa hoje, que é a dona da Casa Bahia, Ponto Frio, etc. Tem a B2W aí também com ótimos resultados. Então, eu continuo batendo nessa tecla. O canal de compras digital ele foi exacerbado nesse momento, mas ele não era uma novidade. Eu não imagino que ele ganhou assim muitos novos consumidores, né? São consumidores que já estavam nesse plano de começar a fazer compras online. Então não foi uma coisa assim, nossa, não tenho como sair de casa, vou começar a comprar online agora, deixa eu baixar aqui as coisas e começar a fazer. Não foi assim. Talvez o que tenha sido mais dessa forma tenha sido o consumo de alimentos.
que o consumo de alimentos ainda estava quebrando a barreira, né? O iFood estava aí quebrando essa barreira, mas ainda não tinha atingido uma quantidade de pessoas muito grande assim, em termos de fatia de mercado da população. Muita gente ainda era um pouco receosa de fazer compra de comida online. Talvez isso sim tenha aparecido como um mercado promissor por causa da pandemia. Mas, de forma geral, a pandemia exacerbou aquilo que já estava sendo feito há um bom tempo já. Agora, quando a gente pensa em comunicação das organizações, como é que você vê a exigência desse consumidor? E aí eu linko com a questão da comunicação, porque você tem que atender bem esse cliente, esse consumidor. Ele vai ficar mais exigente, ele vai qualificar mais a sua compra, do produto ou do serviço, ele vai reclamar mais. Como é que a comunicação vai ter que lidar com esse nível de Sim. exigência no futuro aí? Aí você toca no ponto que realmente a gente percebe uma mudança de cultura de consumo, né? Aí sim, se por um lado os canais de consumo eles só se desenvolveram, por um outro lado o comportamento do consumidor ele se altera, né? A gente percebe essa alteração agora nesse contexto de pandemia. Só para a gente entender um pouquinho do que é a parte mais psicológica do comportamento do consumidor, né? O comportamento do consumidor ele começa ali com o reconhecimento da necessidade do desejo humano. Então, a partir disso, o cidadão ou a cidadã ela se coloca em um status de compra, né? De querer efetuar aquela compra. Então, algumas coisas são simples, como agora estamos, sei lá, próximo da hora do almoço, deu fome, eu preciso comer. Então, é muito simples você resolver um problema desse, você vai lá e compra a comida da sua preferência. Já outras coisas são mais complexas, não é, que exigem um certo tipo de envolvimento na compra, que isso em marketing a gente chama de grau de envolvimento mesmo, né? Então, quanto maior o grau de envolvimento com a compra, mais a pessoa destina esforços, inclusive recursos financeiros para isso. Compras que são muito mais simples, não tem muito envolvimento, e aí se baseia pela lealdade do cara em marca X ou Y. Mas na pandemia a gente vê que, inclusive, compras de produtos de conveniência ou com produtos mais simples, eles acabam também, talvez pelo tempo que a pessoa tem de disposição de escolha, né? Possibilidade de escolha agora com a internet e É isso que eu tal. tinha pensado. Uma compra simples ela se transforma numa compra mais complexa, né? Voltando ao exemplo da comida, da compra de comida pela internet por aplicativo. Então, você agora estava acostumado a descer aqui próximo da sua casa ou do seu trabalho e comer ali próximo mesmo, num restaurante, ou pegar uma marmita que já tinha um esquema já feito aí e tal, que você já conhecia, a pessoa já entregava para você. Hoje você está na sua casa, de home office, e bateu aquela fome, né? Você não tem nada em casa, você vai olhar, você abre um iFood da vida, você abre um Uber Eats da vida, e tantas outras plataformas que a gente tem agora, você fica assim num estágio de estresse de escolha, porque são muitas opções, não é? Então, sei lá, quero comer um filé à parmegiana, né? Então você vê ali 7, 8, 9 restaurantes na sua área de redondeza que vendem, e você começa agora a olhar as referências de cada um, o que os consumidores estão falando de cada um daqueles, você começa a fazer comparativos de preço, ou seja, você está criando um grau de envolvimento grande numa compra de um produto que não tinha esse grau de envolvimento grande, né? Que são produtos mais de conveniência ou até mesmo produtos não procurados, né? Você vai comprar um livro agora, né? Então, antes você passava no seu horário de folga ou na hora de almoço você estava andando num shopping, sei lá, você ia lá, entrava na livraria, você comprava. Hoje você pega abre na internet e você vê 5, 6 livrarias vendendo aquele mesmo livro com preços de frete diferente, com preços do produto diferente, e a possibilidade de você comprar num Kindle da vida o mesmo livro e não ter mais ele em físico.
Então, assim, as possibilidades, elas cresceram demais. As fontes de informação hoje são muito mais intensas e disponíveis, não é? Que isso faz com que a compra se transforme numa compra de alto envolvimento. O primeiro passo é você ter muita fonte de informação. Então, você começa a ter mais informação, você vai querendo procurar mais informação sobre o negócio. Então, a decisão de uma compra hoje é uma coisa muito complexa, porque você tem inúmeros fatores que você tem que considerar. E isso aumenta um outro ponto também, que eu acho assim uma das questões de marketing mais desvalorizadas nas estratégias, que chama-se cálculo de risco. No final das contas, uma compra de qualquer produto é um cálculo mental de risco, de percepção de risco que um consumidor está fazendo, né? Então, às vezes você deve ter passado já assim, você está fazendo suas compras num supermercado e você vê uma pessoa lá, principalmente homem, que não compra normalmente isso, quem compra é a mulher em casa, né, a esposa, olhando, sei lá, o setor de shampoo. E o cara tá assim com 2 shampoos na mão, assim, né? Ele fica olhando um para o outro ali, né? E ele não sabe qual que ele vai levar, cabelo seco, ondulado, de não sei o quê. E ele fica ali, na verdade, fazendo um cálculo mental do risco. Se eu levar esse, o que pode acontecer? Se eu levar esse, o que pode acontecer? Só que o cálculo de risco era uma coisa direcionada para produtos com maior envolvimento de compra do consumidor. E hoje você começa a fazer cálculo de risco de qualquer coisa, porque são tantas as opções, são tantas opções de canais, de vendedores, são tantas opções de plataformas digitais que você pode comprar, são tantas fontes de informação que você fica louco e fica calculando o risco o tempo todo das coisas, né? Interessante isso. Agora, se você for dar uma sugestão assim para quem está, uma sugestão final aí para quem está querendo entender como ser mais efetivo na sua venda do seu produto, do seu serviço, da sua ideia, do seu seu conceito, Sim. o que ele tem que levar em conta? O que a empresa, a organização precisa levar em conta agora? 2, 3 coisas que você enumera assim que precisa ser levado em conta para realmente ser eficiente e atender plenamente esse consumidor que, como você acabou de dizer, está mais exigente, tá Exigente, está mais demorando, atento. está se envolvendo mais na compra. Isso. Então, a primeira coisa é você ter uma fonte de informação clara. Você tem que ter uma fonte de informação clara. E parece que isso é um dever de casa simples, mas a grande maioria das empresas elas não praticam essa informação completa. Eu vou dar um exemplo meu recente. Eu mudei de casa recentemente e tive que vender o meu fogão porque aqui era daqueles de embutir e eu tinha um fogão normal. Então eu precisava comprar um fogão de embutir. E assim, você precisa ver muitos sites vendendo fogão de embutir. Muitos. A grande maioria dessas empresas que a gente conhece, todas vendendo. Mas, assim, as informações que eu necessitava, que era metragem, para saber se cabia, né, o tipo de fogão, se era de, sei lá, de gás de cozinha ou gás encanado e tal. Essas coisas eu tinha que ficar olhando em vários sites, porque no site da empresa X falava alguma coisa, no da Y falava uma outra, no site do fabricante outra, e eu ficava louco juntando as informações. Então, aqueles vendedores que conseguirem comunicar de forma eficaz todas as informações possíveis e imagináveis de um produto, vai sair na frente. Por isso que eu falo assim, uma fonte de informação mais clara. É isso, é você ter informação e apresentar essa informação. Então, a gente fica muito a ver navios ainda, não é? Ainda continua muito a ver navios. Uma outra coisa que deve se investir muito em termos de comunicação, falei de risco percebido, né? O risco percebido é uma das coisas assim que mais define compra e a gente deixa muito de lado. A comunicação de marketing, a propaganda, a publicidade, até mesmo as relações públicas, elas precisam começar a ter foco em diminuição de percepção de risco. Então, assim, ela precisa mostrar para o consumidor que aquele produto é o produto certo para ela, para o tipo de cliente que ela é e para o tipo de coisa que essa pessoa procura. Então, quando você, voltando por exemplo do cara
do shampoo lá que está olhando no supermercado um shampoo e outro, que ele não sabe qual que ele vai levar. Vamos deixar de comunicar as coisas meio técnicas e vamos comunicar diretamente para o consumidor, né, buscando o objetivo que ele tem com aquilo. E aí eu abro um parêntese para falar, inclusive está aqui no fundo, é esse último livro aqui, ó, né, esse tema aqui, Customer Success, que hoje é o grande mote das startups de empresas de inovação quanto a marketing. Então, está se fazendo menos marketing agressivo e marketing publicitário, propriamente dito, e se fazendo mais Customer Success, que é justamente isso que a gente está conversando agora. Qual o objetivo que essa pessoa tem ao comprar esse produto? Então, qual é o objetivo que uma pessoa tem ao entrar num canal do Felipe Lemos? O que ele está buscando ali? O que ele está buscando nessa universidade que ele quer fazer um curso aqui XYZ? Então, se você começa a partir do pressuposto que, por exemplo, na universidade, você está conversando com um cara, sei lá, de periferia, que quer melhorar um pouco de vida e que um emprego ali nessa área vai ser assim extraordinário para ele. Então você começa a fazer menos propaganda que fale de preço de curso ou de coisas assim muito banais e você começa a fazer uma comunicação mais voltada para esse objetivo final, né? Da pessoa mudar de vida, construir uma casa, comprar um carro, etc. Da mesma forma, qualquer tipo de negócio. Então, a comunicação agora ela tem que ser uma comunicação mais voltada para diminuição de percepção de risco e foco maior no quê? Foco maior no objetivo que o consumidor tem com aquilo, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar assim, muito claro, porque vence hoje essa guerra de mercado quem conseguir mostrar que seu produto tem menos risco para as pessoas, né? Porque ela não está mais pegando na mão, ela não está mais vendo as pessoas, ela está comprando assim por uma plataforma digital e ela não quer ter esse susto quando receber esse produto. E acho que a última coisa, assim, você pediu 3, eu vou falar uma terceira que tem me incomodado muito, né? E que as nossas pesquisas aqui, eu digo nossas, a gente montou aqui recentemente no NASP Campus São Paulo, né, no último semestre, a gente montou, junto com os alunos do curso de Comunicação Social, um pequeno observatório da propaganda pós-pandemia, né? E a gente tem percebido muito, Felipe, como as pessoas estão exigindo uma comunicação mais limpa e de menos contato. Olha só. O que é esse menos contato? Ninguém quer mais esse negócio de YouTube toda hora, todo vídeo que o cara vê é a mesma empresa falando, sabe? A gente não quer mais receber SMS pra caramba de empresa de telefonia. A gente não quer receber, não quer receber a ligação na hora do almoço do cara mudando o plano do banco. A gente quer menos contato. A gente quer menos contato. Então, cabe agora às empresas serem criativas para o quê? Para criar estratégias de comunicação que não necessitem tanto contato. Menos invasivas. Menos invasivas. Pronto, você achou a palavra certa. Porque a gente entrou num mundo, Felipe, com a questão digital, que deixou o marketing direto muito mais fácil de chegar em uma pessoa só. Então, hoje, numa plataforma como Facebook, como YouTube, eu posso fazer uma campanha de impulsionamento de um post que vai chegar naquele X tipo de pessoa, de X segmento de mercado, que eu posso diminuir até para chegar a 5 pessoas, 10 pessoas de um determinado bairro que tem aquele perfil. Então, assim, a possibilidade é tão grande de você chegar em uma pessoa tão específica que isso é muito tentador para o profissional de marketing, sabe? É tentador demais. Porque eu sei que vai chegar no celular do cara, a minha vontade é de ficar fazendo propaganda o tempo todo para esse cara, que é o que está acontecendo agora. Sabe? É o que está acontecendo. Um monte de empresa que está usufruindo desse poder e tá enchendo o cara de comunicação e a gente não quer mais isso, a gente não quer mais essa invasão,
né? E com a Lei Geral de Proteção de Dados, então agora vai ficar mais tenso isso aí para as empresas. Mas as empresas não devem pensar pelo lado legal, devem pensar pelo lado do consumo mesmo. O consumidor não quer isso. Isso não é um ritual de consumo, né? Você ser atacado, aí você cede. Não é legal isso. Então, cabe agora às empresas serem criativas nessa comunicação para não exigir tamanha invasão do espaço do consumidor. Maravilha. O tempo voou, mas a aula foi dada. Olha aí. Caramba, já? Foi rápido. Esse é o professor Fábio Bergamo, sempre nos dando uma aula, mais do que uma fala, é uma aula aqui. Cara, obrigado, hein? Muita coisa interessante. Nós vamos ter que voltar a conversar sobre outros assuntos. Eu falo sempre isso porque é verdade. Todo mundo aqui vai ter que falar de novo, porque tem muito assunto, né? É sério. Cara, obrigado, sucesso aí. Eu sei que você estuda, pesquisa e a gente volta a bater um papo aí sobre outros temas numa próxima. Será um prazer, será um prazer. E se alguém gostou desse tema de cultura de consumo e tal, eu posso terminar indicando um livro? Por favor. Eu vou indicar esse aqui, ó, que está aqui atrás, ó. Chama-se Cultura e Consumo, de Grant McCracken. Talvez um papa desse tema de cultura de consumo. E é bem legal que ele fala dos rituais, como as pessoas escolhem. E é bem legal. Está aqui, Cultura e Consumo, de Grant McCracken. Maravilha. Aula dada, livro dever dado. De casa dado. Dever de casa dado. Professor, né? Valeu, amigo. Não tem como fugir. Sucesso aí. Obrigado, Felipe. Um abraço.